Fala, nação, e ontem o Mengão goleou a Portuguesa pelo Campeonato Carioca. O Flamengo estava com um time alternativo, né, digamos assim, mas tinha ali nomes como Danilo, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Arrascaeta, sim, o nosso camisa 10, que com toda certeza, quando tiver 100%, estará no time titular, né? Ele está fazendo essa transição ainda, então está fazendo ali aos poucos o aumento da sua minutagem, mas quando tiver 100% não tem jeito, será o titular. Afinal, nosso camisa 10 fez ontem um golaço de pênalti, que eu nem sabia que isso existia, mas ele conseguiu me fazer enxergar isso, e também deu uma bela assistência ali pro gol do Matheus Gonçalves. Vamos ver aí como que tá repercutindo, principalmente em meio à mídia paulista, né? Esse excelente momento do Flamengo, do Felipe Luiz à frente do Flamengo. Antes da gente ir pro vídeo, peço a você que não é inscrito aqui no canal para se inscrever, deixar o seu like, que é muito importante. Estamos com a meta de 1.500 inscritos, então conto com vocês para estar me ajudando para que o mais rápido possível a gente atinja essa meta, beleza? E o Flamengo em 5-0, enfiou 5-0 na Portuguesa, o Juninho lá, o centroavante fez gol. Temos os gols aí do Flamengo e da Portuguesa para mostrar. E no outro jogo do Carioca importante de ontem, Arnaldo, o Fluminense ganhou de virada do Vasco, manteve-se sobrevivendo aí na luta pela classificação. E eu vou dar o meu pitaco. A impressão que eu tenho aqui neste campeonato, como já aconteceu em alguns outros passados, mas não vinha acontecendo nos últimos anos, ano passado um pouco, mas eu acho que é assim, nós estamos com o Flamengo aqui e todos os outros aqui muito embaixo. O Flamengo parece estar deitando para perto dos outros. O Fluminense acabou de perder o Botafogo, aí o Botafogo vai lá tomar uma sova do Flamengo. Agora o Vasco vai lá, não, é o Vasco que vai incomodar, não, perde do Fluminense. Ali entre eles estão perde e ganha. O Flamengo, para mim, parece estar sobrando. O que você acha? Assim, mais porque ele fez fora do campeonato, na Supercopa, em outras situações, do que no campeonato. O Flamengo não fez nenhum clássico no campeonato. Vai começar agora a série de clássicos. Os outros já fizeram, né? Então, o Flamengo aí que... Aliás, o Flamengo pouco jogou no Rio, né? Pouco jogou no Maracanã até agora no campeonato. Eu acho que a gente vai ter uma amostra dessa diferença, se ela é muito grande, nessa sequência que o Flamengo tem agora com o time principal. Fluminense, Botafogo e Vasco. Os 3 próximos jogos do Flamengo, né? Os outros grandes já estão se enfrentando. O Flamengo vai ter esse momento agora. O jogo da Supercopa foi muito bom, por isso ele dá eu acho que essa impressão, mas eu prefiro esperar. Não é só uma impressão, né? Até porque o trabalho do Felipe Luiz não vem de agora, vem já da temporada passada. Só que agora vai ficar ainda melhor, porque as peças que ele não tinha na temporada passada, ele vai poder contar agora. Aliás, já está contando com elas. O próprio Arrascaeta, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, daqui a pouco vai vir o Pedro, fora os reforços que chegaram, como Juninho, Danilo, provavelmente virá o Jorginho. Então, assim, tudo bem, é a opinião de cada um, aí é cedo, beleza. A comparação é muito mais pelo que o Flamengo fez na Supercopa e não no estadual. Pô, mas são os únicos 2 campeonatos. É o que está acontecendo agora no início da temporada. E a Supercopa não foi só pelo título, foi por como o Flamengo jogou, como o Flamengo conquistou esse título. O Flamengo amassou o Botafogo. Mas dói, né? Dói ter que reconhecer que o Flamengo tá bem, que o Flamengo hoje, nesse momento, é favorito, que o Flamengo hoje, nesse momento, apresenta o melhor futebol aqui no Brasil. Eu sei que é doloroso, eu sei que é ruim. Pra ver o desempenho do Flamengo na sequência com os outros 3 grandes. O Fluminense, se empata ontem, ele já está praticamente fora. Então ele passa a ter chances. Ele já jogou contra Botafogo e Vasco. Tem o Fla-Flu agora. E aí, curiosamente, né, esse Fla-Flu, o Fluminense foi o único time a vencer o Flamengo do Felipe Luiz, lá no Brasileiro do ano passado. Né? Foi a única derrota do Felipe Luiz. Vamos ver como é que vai ser esse clássico interessante. O Campeonato Estadual do Rio é feito de uma forma que as últimas rodadas reúnam clássicos e ele vai esquentando aos poucos. No começo, os times podem jogar com o Sub-20 e tal. E agora acho que acabou essa fase. A partir do próximo fim de semana, eu acho que o Flamengo vai ser testado para valer no Campeonato Estadual do Rio, com a sequência de clássicos. O que você acha, hein, Casão? Eu insisto, eu acho que o Flamengo está em outro patamar, como diria o Bruno Henrique. Para mim, o Flamengo com o time titular, dirigido pelo Felipe Luiz, ele sobra. Ele vai perder pouco, muito pouco, principalmente no Campeonato Brasileiro. Para mim, eu concordo com você, Tino. É o Flamengo lá em cima e os outros bem abaixo, todos. Claro que aí você vai jogar clássicos no Campeonato Brasileiro contra Corinthians, contra São Paulo, Inter, Grêmio, Cruzeiro, Palmeiras e tal. Pode acontecer qualquer coisa, porque a rivalidade e os times são bons também. Não é que eu estou falando que o Flamengo está acima e os outros são ruins. Isso é daqui a pouco, sendo no Campeonato Brasileiro. Mas no momento, que não garante nada, mas no momento, o Flamengo está acima dos outros. É difícil reconhecer isso? O Casagrande, pelo menos, já está indo mais um pouco dentro dessa linha. Não, Corinthians é bom, São Paulo é bom, Palmeiras é bom, Cruzeiro, Atlético, Inter,
Grêmio, Fortaleza, né? Os principais times aí. Botafogo continua sendo uma boa equipe, mas o Flamengo, na minha visão, por ter mantido o time e o Felipe Luiz ter uma mentalidade, uma visão de futebol completamente diferente da grande maioria dos treinadores aqui no Brasil, né? Um cara que pensa tecnicamente o jogo, ele não pensa fisicamente. É um cara que pensa na intuição do jogo, ele não pensa taticamente o jogo. Ele tem o esquema tático dele, mas o time do Flamengo pega a bola, a liberdade de intuição está aberta. E isso faz uma diferença no futebol brasileiro enorme. O Brasil foi pentacampeão do mundo assim. E nós viramos a história, o melhor país, viramos o país do futebol assim. Não é esse futebol tático que nós estamos jogando faz um bom tempo. O Felipe Luiz apresenta no Flamengo, até porque ele tem jogadores com essa característica técnica e inteligência futebolística suficiente para fazer isso. Ele está fazendo um futebol que se fazia dos anos 80 para trás, dos anos 90 para trás. Que é o futebol brasileiro. E outra coisa, ele respeita o pensamento dele de futebol, casa completamente e respeita a escola futebolística do Flamengo. Verdade. Entendeu? Ele faz um time que entra a favor da maré da história do Flamengo, enquanto os outros quiseram remar para trás, remar para o outro lado. Bom ponto esse, né? Eu acho que talvez o último tempo foi que tenha sido o Tite, né? Que parecia um casamento que nunca aconteceu, né? Entre ele e o Flamengo. Ele queria fazer do Flamengo um time de robô. Aí, o Flamengo, mesmo nas épocas ruins do Flamengo, com falta de dinheiro e times ruins, o Flamengo tentava jogar tecnicamente. Sim. Verdade. O DNA do time, do clube é esse. Olha. Aí, nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas concordo em número, gênero e grau com o que o Casagrande falou, né? Nada como você ser sincero naquilo que você vem enxergando do futebol. E como eu disse ali no meio do vídeo, não quer dizer nada a forma como começa a temporada, e sim como termina, é o mais importante. Mas você iniciar a temporada bem, traz uma tranquilidade de que as coisas vão caminhar melhor para um final feliz, né? Mas a gente sabe que não é 100% certeza. E que nesse momento, sim, o Flamengo é quem vem apresentando o melhor futebol. Acho que não tem nenhum problema em reconhecer isso. Quero trazer aqui pra gente também um vídeo lá do Insider Fla. Trazer esse vídeo aqui do Insider Fla, falando um pouco, e acho que tem alguns números, alguns dados do Felipe Luiz, bem interessantes. O filipismo está assustando o mundo. Flamengo tem o melhor ataque do Brasil em 2025 com 20 gols. Além de liderar a tabela do Campeonato Carioca, o mais querido atropelou o bairro por 3-1 na Supercopa do Brasil. O Flamengo disputou 8 jogos na temporada 2025 e marcou no total 20 gols. Ou seja, o rubro-negro possui uma média maior que 2 gols por partida, sendo o melhor ataque entre os clubes da Série A do Brasileirão. Além disso, vale ressaltar que o time titular do Flamengo está invicto no ano, somando 4 vitórias e 1 empate no amistoso contra o São Paulo. O Flamengo de 2025 jogou 8 vezes, com 5 vitórias, 5 seguidas, 1 empate, 2 derrotas, com o time sub-20. Tem aproveitamento de 66,7%, com 20 gols marcados e 6 gols sofridos. O Flamengo do Filipinho está invicto a 16 partidas. Sigam a página Insider Fla. Tá aí, e eu quero trazer aqui pra gente também, aqui no Twitter, uma notícia sobre o Gerson. Planeta do Flamengo postou. Tá aí a notícia lá no perfil Planeta do Flamengo, Twitter, sobre o Gerson do Zenit, que é a informação do Júlio Miguel Neto. O Zenit faz proposta de 210 milhões de reais para ter Gerson. O Zenit da Rússia apresentou uma nova proposta para contar com o volante Gerson. O Flamengo estipulou o valor de 35 milhões de euros, aproximadamente 210 milhões de reais, e o clube russo concordou com a pedida. Além disso, a proposta para o camisa 8 rubro-negro inclui um salário de 600 mil euros por mês e um contrato com duração de 4 temporadas. As negociações devem avançar nos próximos dias. Tá aí a informação do Júlio Miguel Neto. E, cara, primeiramente, bem interessante esse vídeo do Insider Fly, trazer alguns dados do Felipe Luiz, mas falando sobre essa notícia do Gerson. Cara, o Gerson foi o nosso melhor jogador na temporada passada. Eu não negociaria, a não ser que o jogador queira sair. E aí não tem muito o que fazer. E se eu fosse o Gerson, sem clubismo nenhum, também não iria. Ir pro Zenit, que só joga campeonato nacional, é ir por questões
financeiras. E aí não cabe a mim fazer conta com o dinheiro dos outros, né? Cada um ter as suas escolhas. Mas questão, o Gerson está sendo convocado para a seleção brasileira. Se ele continuar no Flamengo, tudo indica que na Copa do Mundo ele vai jogar, ele vai estar na Copa do Mundo, com toda certeza, a não ser que aconteça assim algo muito drástico para ele não ir. Afinal, o Dorival Júnior já trabalhou com ele. Ele vem sendo importante no Flamengo, no nosso esquema. O Flamengo vai disputar o Super Mundial. Esses valores aí, pro Flamengo, 30 milhões de euros, não vejo por que o Flamengo ter essa necessidade de vender o jogador. E fora que o Zenit é sempre um time que dificulta negociações com o Flamengo e com os clubes brasileiros. Eles, pra chegarem aqui no Brasil e comprar jogador, eles são, um espetáculo. Mas vai lá tentar tirar jogador deles. O que eles fizeram aí com o Flamengo na temporada passada com o Claudinho? Fizeram a mesma coisa esse ano com o Claudinho, só que com o Palmeiras. Então, cara, é um clube assim que eu nem faria nenhum tipo de negociação. Mas eu sei que o que acontece nos bastidores é muito maior. A gente não tem muita informação ali do que acontece, né? Mas eu não negociaria o Gerson. Não negociaria. Se eu fosse o Gerson, eu também não sairia. Os times russos não podem jogar Champions League, não podem jogar Europa League, não podem jogar nenhuma competição internacional, só joga competição nacional. Mas é aquilo, se for, é por escolhas financeiras. Não tem outra explicação. E aí, né, vai de cada um, aí o dinheiro é dele, o bolso é dele, a conta bancária é dele, e cabe a ele decidir. Mas se fosse eu, não iria, não. Quero saber a sua opinião, deixe aí nos comentários sobre essa possível saída do Gerson. Se você venderia, se você fosse o Gerson, o que você faria? Deixa aí nos comentários, peço o seu like também e a sua inscrição. Lembrando que a gente está com uma meta aí de 1.500 inscritos aqui no canal. Estamos indo para 1.200, quase chegando a 1.200, então eu conto com vocês para estar me ajudando a chegar a essa meta de 1.500 inscritos aqui no canal. É isso, tamo junto, isso aqui é o Flamengo, até o próximo vídeo. Valeu!